Olá, queridos. O texto sobre o qual gostaríamos de meditar hoje à noite se encontra lá em João, capítulo 7, o versículo é o 38. Vamos ler todos juntos? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, queridos, às vezes, ao lermos nas Escrituras a respeito dos episódios da vida de Jesus, a gente não para pensar sobre o povo e sobre a cultura do povo para o qual Jesus falou. Evidentemente que Jesus nem era brasileiro, nem vivia agora no ano de 2020, como nós vivemos, e era um judeu que viveu há aproximadamente 2020 anos antes da nossa época. Com certeza, num local, num povo e com uma cultura muito diferente da nossa. Mas o mais interessante dentro do ministério de Jesus é que ele sabia se utilizar desses elementos da cultura, dos costumes, do dia a dia do povo com o qual ele convivia, para passar verdades espirituais muito, mas muito importantes para aquelas pessoas com quem ele se relacionava e a quem ele queria ensinar. Como já dissemos, nós estamos vendo aquela passagem em que Jesus fala sobre fontes de água viva, está lá em João 7, e é exatamente sobre esse detalhe da pregação de Jesus naquele momento que eu gostaria que nós meditássemos juntos. O contexto da situação ali em João 7 se aproximava a festa dos tabernáculos, que era uma das festas muito importantes na cultura judaica, e as pessoas que cercavam Jesus ali na Galileia começaram a tentar influenciá-lo para que ele deixasse a região da Galileia, onde ele estava ministrando, ensinando e curando até então, e que fosse para a Judéia. Porque se alguém entre os judeus queria aparecer, queria ter destaque, né, ele deveria aparecer na Judéia. A Galileia, como sempre, né, e os queridos já têm ouvido algumas coisas a respeito, era uma região que não tinha muita proeminência no cenário daquele tempo. Então, festa dos tabernáculos, Jesus vai-se embora para a Judéia, porque fazendo isso que o Senhor está fazendo, com esses sinais, com esses prodígios, ensinando desse jeito, o lugar do Senhor aparecer é na Judéia e não aqui na Galileia. Só que naquele momento, queridos, Jesus entendia que ainda não era exatamente a hora dele ir com seus amigos, seus discípulos, para essa festa e se tornar público, e ele deixa isso claro no contexto da passagem. Então, essas pessoas vão e começam a desfrutar lá da festa. Só que, no meio da festa, Jesus resolve ir, vai, chega e começa a ensinar ao povo que estava reunido para essa celebração. E é exatamente no meio dessa celebração, com tanta gente, que Jesus se levanta e faz aquela declaração: olha, se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Vamos entender a ocasião, essa celebração onde Jesus fez essa declaração? De forma bem resumida, Sukkot, que vem do hebraico, que significa cabanas ou tendas, era um festival, na verdade é porque ainda se realiza até hoje, que se iniciava no dia 15 do mês de Tishrei, conforme o calendário lá dos hebreus. Para que os queridos tenham uma ideia, esse ano, né, já que continua se realizando, a data vai cair entre
3 e 9 de outubro, e o último dia, que é o dia mais importante, será o dia 10 de outubro. Esse festival, né, das tendas ou das cabanas, ou também chamado Festival das Colheitas, era extremamente importante porque visava lembrar, fazer o povo lembrar que nos 40 anos em que estiveram peregrinando pelo deserto após a saída do Egito, vivendo em tendas ou cabanas porque não tinham ainda solo próprio como nação, Deus esteve com eles, lhes suprindo as necessidades, principalmente a de água, que no deserto é uma das mais importantes, mais proeminentes. E no meio do festival tem o ritual da oferenda da água. E aí sim, o importante link com aquilo que Jesus, com aquela declaração que ele faz exatamente no momento mais importante dessa festa. Deus, como nós dizíamos, esteve com o povo os 40 anos do deserto, não deixou que faltasse água em nenhuma das situações de movimentação do povo em diversos locais em que acampou, e por isso se estabeleceu essa celebração. Durante os 7 dias haviam ofertas que eram colocadas diante do Senhor lá no altar do templo, e no último dia se dava 7 voltas ao redor dessas ofertas, ou desse local onde tinham sido oferecidos os animais, e no final sempre se derramava água sobre o altar dos holocaustos. Essa água vinha como elemento de purificação e também como uma espécie de pedido a Deus para que houvesse chuva. O sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, que era o líder religioso mais importante daquela época, fazia todo esse ritual com um jarro cheio de água retirada do tanque de Siloé. E esse tanque, essa água, né, era considerada uma espécie de água santa. E quando ele fazia esse procedimento de arrodear e de lançar a água por sobre o altar dos sacrifícios, se tocava o chofar, que é aquela corneta de chifres, e se entoavam cânticos de louvor a Deus pela colheita, e se faziam preces para que houvesse sempre chuva. Agora, queridos, o que é que significa para os judeus, ou o que significava naquela época em que Jesus utilizou essa expressão, água viva? Bom, Jesus não utilizava, como nós dizíamos, expressões assim aleatoriamente. Ele procurava expressões ou situações que o povo tivesse conhecimento, de forma que ele transmitisse verdades importantes. A água viva foi uma delas, porque para os rituais religiosos, inclusive os de purificação, sempre se demandava que a água utilizada fosse água viva, que na prática significa água corrente, água renovável, aquela água que não está parada, que para os hebreus significava que tem que haver mudança para melhor, renovação. A água viva, como nós estávamos comentando, era recebida de fontes em movimento e era colocada em alguns tanques, ou era armazenada nesses tanques, como o de Siloé, e pelo próprio tanque, em uma das extremidades, havia um buraquinho por onde a água saía, de forma que ela não simplesmente entrava e ficava ali armazenada, ela estava sempre em movimento, sendo trocada, sendo tornada limpa. E muitas das cerimônias religiosas que demandavam as pessoas estarem junto ao templo, ou até mesmo entrar naqueles locais mais religiosamente sagrados, eram precedidos, ou seja, a pessoa tinha que primeiro se banhar em um desses tanques de purificação, para que
as suas impurezas exteriores fossem lavadas. Mas vejam, queridos, que Jesus tratou a situação de uma forma diferente e até mais abrangente. Jesus falou que as fontes de água viva, elas transbordariam a partir do interior de quem cresce nele. Ou seja, as águas rituais, mesmo que vivas para a purificação, elas agiam no exterior do fiel que mergulhava no tanque. Aquele que tem a comunhão com Jesus, que crê nele, conforme as Escrituras dizem, terá essa purificação não só exterior, mas também interior. Outra coisa que é extremamente interessante para que a gente entenda essa situação onde Jesus faz essa declaração, é que a gente lembre que nessa situação da festa dos tabernáculos, na cerimônia das purificações através da água viva, havia um ritual onde o sacerdote ia até lá o tanque do Siloé com o povo, e de lá ele captava essa água que ele trazia no jarro, e voltando para o local onde ele haveria de lançá-la sobre o altar das oferendas, eles vinham cantando passagens bíblicas. E uma delas que, por costume, geralmente era entoada, era uma passagem lá de Isaías 12, 3, que diz o seguinte: com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Esse capítulo de Isaías, o capítulo 12, é um capítulo bem pequenininho, e ele termina dizendo o seguinte: exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ou seja, naquela festa de Sucote, ou festa dos tabernáculos, o povo cantava exatamente sobre a presença da salvação do Eterno no meio deles. Agora, queridos, imaginem a cena. Lá vem o sacerdote, coletou a água lá do tanque de Siloé e vem carregando com o povo, e o povo cantando: olha, a salvação de Deus está em nosso meio, a salvação de Deus está em nosso meio. E Jesus irrompe no meio da multidão e diz o quê? Olha, se vocês têm sede, venham e bebam de mim, porque se vocês beberem de mim, fontes de água viva haverão de brotar do seu interior. Pois é, queridos, agora que nós tivemos essa ideia de como foi a situação, no meio de qual tipo de celebração Jesus irrompe no meio da multidão e faz essa declaração, vamos ver o que é que a gente pode tirar de lição prática para as nossas próprias vidas dessa passagem. Primeira dessas lições que eu gostaria de compartilhar com os queridos é: do mesmo jeito que a fonte de Siloé lá disponibilizava água viva para o serviço no templo, para os rituais de purificação, Jesus, em nossas vidas, presente, Ele e o Espírito Santo de Deus, devem servir para nos purificar continuamente. Em seguida, queridos, a água corrente, se a gente observar direitinho, por onde ela passa, ela vai sempre transformando aquele local, aquele recipiente, as margens do córrego, do rio, em um local, uma situação, uma coisa mais limpa. Então, se nós temos essa comunhão com Jesus e o seu Espírito dentro de nós, dia após dia, ele vai estar trabalhando no nosso ser, na nossa mente, na nossa alma, de forma que cada vez mais nós possamos estar limpos. Como no judaísmo, a água corrente ou a água viva tinha um alto poder de purificação. E segundo o costume deles,
né? Até um pequeno filete de água corrente, de água viva, tinha esse poder purificador. Bastava que ela não fosse uma água parada, estagnada. Agora vamos fazer a comparação do que eles criam, ou seja, apenas um pequeno filete serve para purificar, e aquilo que Jesus disse, fontes de água viva haverão de brotar do interior daqueles que creem em Jesus. Então, imaginemos qual não era a quantidade de purificação que Jesus estava dizendo que eles e nós teríamos por ter a companhia dele, a presença dele constantemente conosco em nossas vidas. Finalmente, as pessoas que vivem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, que vivem nessa situação de serem os transbordadores da água viva, a água da purificação. São aquelas pessoas que estão trazendo para todos que estão ao redor cura, restauração, salvação, purificação. Então, queridos, aonde quer que nós passemos, que nós possamos ser esse condutor de todas essas coisas boas, já que a água viva de Jesus é uma fonte que está a brotar de cada um de nós. Vamos então compartilhar esse rio, essa fonte de águas vivas que modificou o nosso interior com todos e com tudo que está ao nosso redor. Vamos cada dia mais, queridos, nos esvaziar daquilo que é nosso próprio, de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, das inclinações para o erro. E eu tenho certeza que com a ajuda de Deus, com a orientação de Jesus e com o poder do Espírito Santo, rios de águas vivas fluirão de nós para purificar não só a nós, mas também todas as outras pessoas ao nosso redor. Paz abundante seja sobre cada um de nossos corações.